Alô, bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira, 31 de julho de 2024. Sejam todos bem-vindos. E no vídeo de ontem eu dizia que Israel poderia atacar o Líbano ainda ontem. Bem, as minhas expectativas foram superadas e muito. Israel não só atacou o Líbano, ou lançou um ataque a Beirute, a proximidades de Beirute, matando o segundo homem em importância do Hezbollah, como também eliminou uma das principais lideranças do Hamas em Teherã, capital do Irã. Antes de entrar nesse assunto, quero mandar um super abraço para o Arlindo Castro, de Toledo, Paraná. Ele é seguidor desse canal e disse que eu pessoalmente sou muito mais jovem do que aparento aqui na telinha. Nós nos encontramos ontem num restaurante e ele disse isso. Eu pessoalmente sou realmente muito mais jovem. Então está aí. Muito obrigado, Arlindo Castro. Um beijo no coração. Bem, não se sabe exatamente como foi que Israel cancelou o CPF de Ismail Haniyeh, uma das principais lideranças do Hamas. Uns dizem que foi um míssil lançado nos arredores de Teherã, onde estava hospedado Haniyeh, que estava no Irã para as comemorações da posse do presidente iraniano, assim como o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin. Bem, o fato é que sim, algo atingiu a residência onde estava Haniyeh e ele, está confirmado, foi a óbito. Bem, Israel está dando a notícia com destaque, claro, aliás, o mundo está dando essas duas informações com destaque. Dois grandes inimigos de Israel foram eliminados em questão de horas. Em relação a Haniyeh, funcionários do Irã disseram ao New York Times na manhã de hoje que a liderança de Teherã estava em choque total com o assassinato dramático do alto funcionário do Hamas, Ismail Haniyeh. Bem, a alta liderança do governo aqui inclui, claro, o líder religioso, o Ayatollah Khamenei, que disse que o Irã tem o dever, depois deste choque, tem o dever de se vingar. Segundo autoridades, este assassinato também questiona a reputação de segurança do Irã e sua capacidade de proteger suas fronteiras contra tais ataques. A rede Al-Mayadin relatou que uma fonte iraniana disse que Haniyeh foi eliminado por um míssil lançado de outro país. Mesmo assim, Teherã declarou oficialmente que ainda está investigando exatamente como o terrorista sênior do Hamas foi eliminado. O líder da Jihad Islâmica, Ziad al-Naqallah, também estava dentro do prédio onde Haniyeh estava hospedado, embora, segundo estimativas, ele não tenha sofrido nenhum ferimento, o que também pode indicar que o ataque foi muito preciso contra Haniyeh, que estava em um andar diferente do que al-Naqallah, no mesmo prédio. Bem, em relação ao número 2 do Hezbollah, Fuad Shukr, havia dúvidas se ele tinha sobrevivido ou escapado do atentado, mas o Israel National News confirmou que também ele perdeu a vida. Mais cedo, a matéria dizia o seguinte: o grupo terrorista Hezbollah respondeu pela primeira vez à eliminação de seu número 2, Fuad Shukr. Em uma declaração na manhã de hoje, o grupo terrorista disse que Shukr estava no prédio atingido. Como chefe da unidade estratégica do Hezbollah, Fuad era responsável pela maioria do armamento mais avançado do Hezbollah, incluindo mísseis guiados com precisão, mísseis de cruzeiro, mísseis antinavio, foguetes de longo alcance e unidades aéreas não tripuladas. Ele era responsável pela formação de força, planejamento e execução de ataques terroristas contra o Estado de Israel. Ele juntou-se à organização terrorista Hezbollah em 1985 e desde então ocupou vários cargos de alto escalão,
Como parte de sua função, ele foi membro do Jihad Council, o fórum militar mais antigo do Hezbollah. Ele também participou de um atentado contra militares norte-americanos, isso no ano de 1983, no qual 241 militares americanos perderam a vida. Os Estados Unidos tinham um mandado de prisão contra ele com $5 milhões de recompensa por sua cabeça, vivo ou morto. Muito bem. Em relação ao Brasil, sim, há muito constrangimento hoje, porque o vice-presidente estava na cerimônia de posse do presidente iraniano e posou para fotografias ao lado tanto de Haniyeh quanto de Abdul Salam, que é porta-voz do grupo Houthi, também considerado um grupo terrorista que tem atacado inocentes de Israel já há um longo tempo. E lá estava, então, o vice-presidente do Brasil. Bem, há também um grande constrangimento hoje nos Estados Unidos, porque uma ação movida pelo deputado do Texas, Ronny Jackson, uma ação movida em 2022 contra o governo Biden por ajudar o grupo terrorista Hamas indiretamente, voltou à manchete hoje. Uma ação judicial, diz o Gateway Pundit, uma matéria assinada por Robert Williams, uma ação judicial movida em dezembro de 2022 e atualizada em março de 24, uma ação movida por Ronny Jackson, deputado pelo Texas, e vítimas de ataques terroristas em Israel, alega que o presidente Joe Biden e o secretário de Estado Antony Blinken conscientemente e ilegalmente forneceram mais de $1,5 bilhão em ajuda a Gaza e a Cisjordânia, desde que assumiram o cargo. Biden e Blinken sabem há anos, segundo a ação movida, que a ajuda dos Estados Unidos está fornecendo suporte material para túneis, foguetes, aquisição de armas e infraestruturas de comando e controle do Hamas, entre outras estruturas terroristas, afirma a ação judicial. Entre outras coisas, o governo Biden tentou que o caso fosse rejeitado 2 vezes, mas não conseguiu. Em 28 de junho, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte do Texas decidiu que o processo pode prosseguir e que há evidências de que o governo Biden continuou concedendo dinheiro do contribuinte à UNRWA, que é a sigla da Agência da ONU para Refugiados Palestinos no Oriente Médio. Mesmo depois que o Congresso bloqueou o financiamento para esse grupo, devido ao seu apoio à infraestrutura militar do Hamas. Em outro ponto dessa publicação do Gateway, se lê que o governo Biden, em suma, doou menos dinheiro para o Sudão e a República Democrática do Congo juntos, onde há um total de quase 50 milhões de pessoas enfrentando a fome, do que para Gaza. E termina a matéria perguntando por que o governo Biden, sob o pretexto de ajuda humanitária, está afogando os seus próprios inimigos, os inimigos da América, em dinheiro dos contribuintes norte-americanos. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, mais interessante: será que o Congresso vai fazer alguma coisa? O que é que o Congresso fará a respeito disso, se é que fará alguma coisa? Então, realmente, meus amigos, estamos num mundo caótico, conturbado pelas ações da grande besta, ou das grandes bestas, como eu costumo dizer. Ninguém mais sabe exatamente o que está acontecendo. Biden dá uma no cravo e outra na ferradura, mas, claro, isso não é privilégio seu apenas. Vemos isso
nos grandes líderes religiosos, além dos grandes líderes políticos. E aí, não é? Para terminar, o Carter Center, ligado ao ex-presidente Jimmy Carter, que aliás é um dos fabricantes daquelas maquininhas, não é? Plim, 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 enfim. O Carter Center, que é observador privilegiado em todas as eleições, principalmente na Venezuela, concluiu que as eleições presidenciais naquele país não podem ser consideradas democráticas. A organização norte-americana, que atuou como observadora nas eleições, concluiu que o processo eleitoral, que o Conselho Nacional Eleitoral, não forneceu resultados discriminados por assembleia de voto, o que constitui uma grave violação dos princípios eleitorais. E aí tem muita gente dizendo que, bem, essas atas que ainda não chegaram, não foram publicadas, estão sendo refeitas por gente muito experiente na arte de refazer resultados. Então, seja como for, é importante que o grupo Carter Center, essa organização norte-americana, conclua que não pode ser considerada democrática a eleição, o pleito na Venezuela. É importante porque tem algum respaldo nos Estados Unidos, dentro da esquerda, claro, porque afinal ela sempre observou eleições na Venezuela e até então dizia que estava tudo bem. Parece que a coisa foi tão grande que nem o Carter Center pode concluir o contrário. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, mas quem sabe à tarde eu volto com mais informações, porque afinal a temperatura está elevadíssima. Até depois, se Deus quiser.